Olá, está começando mais uma edição do Diálogos de Justiça, o podcast do Tribunal de Justiça de Roraima, que aproxima você do judiciário com informações claras e acessíveis. E hoje nós temos um podcast diferente. Nós fomos às ruas ouvir o que as pessoas querem saber, as dúvidas que elas possuem sobre o Poder Judiciário. E aqui nós temos a dúvida da Letícia Borges Santiago. Vamos ouvir? Eu gostaria de saber como eu faço para acompanhar o andamento do meu processo. E essa é uma dúvida muito comum. E para esclarecer essa e outras dúvidas, nós convidamos aqui a coordenadora da ouvidoria, Tainá Vestim, que vai esclarecer como é que funciona a ferramenta Resolva Aqui da ouvidoria do Tribunal de Justiça de Roraima. Tainá, então seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite aqui do Núcleo para esclarecer, né? Essa é uma dúvida comum e várias outras dúvidas que as pessoas têm sobre o Poder Judiciário. E eu queria que, antes da gente começar essa conversa, eu vou fazer minha autodescrição. E, se possível, eu também gostaria que você fizesse a sua. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, 1,51 m. Estou vestindo aqui uma camisa listrada no tom branco e azul marinho. Tenho os cabelos abaixo do ombro, em tons claros, e estou aqui sentada na bancada de estudo de gravação do podcast. Vamos tentar, minha primeira vez fazendo essa descrição. Sou uma mulher branca, de estatura média. Tô usando uma blusa de tom lilás claro. E estou sentada na bancada de frente para Nilsara. Tá certo? Perfeito, obrigada. Então, Tainá, vocês implementaram e lançaram um projeto recente aqui no Tribunal de Justiça, que é uma ferramenta chamada Resolva Aqui. Primeiro, eu gostaria que você explicasse o objetivo dessa ferramenta e linkasse, né, com essa dúvida, né, da Letícia. Por que essa ferramenta é importante para ajudar as pessoas a procurarem alguns serviços do Poder Judiciário? Certo. Respondendo para a Letícia, a forma mais rápida dela descobrir como está o processo dela é justamente utilizando essa nossa ferramenta. O processo dela, para ela ter essa informação de forma super rápida e automatizada, ele precisa ser público. E é importante que ela saiba o número do processo, então é bem mais rápido. Se ela não souber o número do processo, ou tiver algum nível de sigilo, ainda assim a gente consegue ajudá-la pela ferramenta. Mas no caso de conhecer o número e o processo ser público, a resposta ela é rápida e automatizada. Então ela pode pegar o nosso número, que eu acredito que a gente vai disponibilizar, mas eu já adianto que é 800-555-2233. É um número de telefone normal, você salva na sua agenda e é um WhatsApp. Então para esse número você vai mandar um oi, um bom dia, para iniciar o atendimento. Ele vai te perguntar alguns dados para registrar o seu CPF, o seu nome e se você é advogado ou cidadão. A pessoa que quer ver o processo coloca lá, né? São botões, então é muito fácil de usar. Então ela clica lá em cidadão e vai aparecer um menu. O número 1 do nosso menu, por ser o assunto mais procurado, é informação processual. Após clicar nesse informação processual, o WhatsApp vai pedir o número. E você sabendo o número, você digita o número lá, completo, né? Às vezes a gente usa aquele númerozinho reduzido, não, tem que ser o número completo. E a nossa ferramenta, ela vai acessar os nossos bancos de dados, vai ler o processo dela e vai voltar com uma informação bem completa. O que é o processo, o que aconteceu, se já tem sentença, se tiver sentença, o que está escrito na sentença e quais são os próximos passos. Então essa é a forma mais rápida. Aí se eu não souber o número do meu processo, não tem problema, você vai clicar não sei e a ferramenta vai te transferir para um atendimento humano. E aí esse atendimento humano, ele vai procurar o seu processo, vai também fazer a leitura e vai tirar a sua dúvida. Então é realmente muito fácil, como eu falei, é o WhatsApp. É um número que você salva na agenda e você já pode começar seu atendimento. E quais os outros serviços que estão disponíveis dentro da ferramenta que podem auxiliar aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida? Nós temos alguns menus que são que você já resolve algumas questões, como por exemplo, o nosso menu do juizado hoje, você já consegue iniciar um processo no juizado sem precisar ir até o juizado. Então, nós pegamos os principais assuntos de processo. Então, por exemplo, o que é que nós temos hoje lá? Você iria por esse mesmo caminho, nome, CPF,
Aí no menu cidadão, aí no menu colocaria juizado especial e coloca quero iniciar um processo. E você vai escolher o assunto e dali você já vai respondendo várias perguntas com botões também bem simples. E no final desse todo esse roteiro de perguntas, você tem uma petição pronta. Você lê aquela petição, vê se está ok, se o caso descrito corresponde ao que você, né, respondeu ali, se corresponde à realidade. E você aprovando a sua petição está já imediatamente nas mãos do juizado, que vai colocar dentro do sistema Projude, o seu processo está aberto. Então, abertura de processo, além da informação processual, né, acompanhamento do seu processo. Às vezes você precisa juntar um documento dentro do seu processo do juizado. Esses que eu estou falando é mais para juizado, né, porque o processo civil ele depende do advogado, então realmente é via advogado. Mas ali no juizado consegue mandar documento, pedir até avaliação de bens para penhora, consegue também atualizar endereços, tanto o seu quanto da parte. Por exemplo, você está processando uma pessoa e aí você descobriu que ela está num novo endereço, num endereço de trabalho, você pode, olha, eu preciso juntar essa informação no processo. Então, a gente colocou bastante funcionalidade de acompanhamento do processo no juizado, que antigamente tinha ferramenta, você podia fazer por e-mail, tudo, mas agora ficou mais fácil. Então, ou ir lá, né? Você não precisa mais também agendar um atendimento para poder apresentar essa documentação. Então, acho que os mais impactantes foram esse do juizado. Outros importantes são emissão de certidão, né? Certidões negativas são muito solicitadas também, civil, criminal, militar. Juízo de garantias, a gente tem alguns processos que eles ainda estão, que eles ficam no Poder Judiciário, mas eles estão em fase de inquérito. Então, às vezes o advogado ele precisa pedir acesso a ele. Muitas vezes os advogados ficavam um pouco perdidos, onde que eu peço, em qual vara que eu vou no fórum criminal, pode ser pela ferramenta, pedir acesso. O comparecimento de réus, tem réus que precisam comparecer ao tribunal, então eles não precisam mais comparecer fisicamente, eles podem entrar na ferramenta, ir lá em juízo de garantias e fazer o seu comparecimento via WhatsApp com uma selfie, tem explicando direitinho. E deixa eu ver o que mais, se eu esqueci de alguma coisa. Fora informações, né? Informações de uma forma geral, você consegue também falar com as unidades judiciais. Então, acho que esses foram os mais importantes, os que são mais procurados pela população. Certo. E você estava explicando aqui nos bastidores, né? Essa ferramenta ela não surgiu por acaso, né? Tem um porquê, tem um motivo. Demanda, dúvidas frequentes, isso tudo foi levando para esse caminho mesmo, para facilitar cada vez mais o acesso, né, às informações e também a oferta de alguns serviços, como você mesmo explicou. Então conta pra gente como é que tudo começou. Certo. A desembargadora Elaine tomou posse como ouvidora geral de justiça no início do ano passado, né? Fevereiro, né? Quando troca a gestão. E aí nós começamos, ele trabalha na ouvidoria, aqueles primeiros meses a gente fica tentando se achar, né? Qual a nossa missão, qual que é a nossa principal entrega aqui. E nesse trabalho, nesse estudo, nós percebemos que existia uma lacuna de informação. A maioria das demandas que chegavam na ouvidoria em forma de reclamação eram informações de processo, a pessoa ela não conseguia às vezes a informação, às vezes o advogado dela não passava a informação. Muitas vezes ela achava que o processo está demorando, a maioria das reclamações é porque o processo está demorando. E às vezes nem estava demorando tanto, era um erro de expectativa, digamos assim. Tinha gente que argumentava assim, olha, meu processo está na mesa do juiz tem 2 semanas. Ou seja, o processo concluso, né? O processo está para o juiz tomar a decisão. E eles achavam assim, que em 2 semanas o processo dele está parado, o juiz não está fazendo nada, porque o processo dele está na mesa, né? E às vezes a expectativa é errada, ele tem que entender que existe um prazo, existe uma... Então, era falta de informação, muitas das reclamações. E a ouvidoria falou assim, por que a gente vai esperar a coisa dar errado para chegar uma reclamação, em vez da gente trabalhar de forma mais proativa? Historicamente, as ouvidorias elas são extremamente passivas. Ela vai responder uma reclamação que chegou. Então, alguém reclama, a gente manda para a vara responde e responde a pessoa. A gente fica quase no telefone sem fio ali. Falei, poxa, se nós atuarmos de forma mais ativa, a gente consegue reduzir a quantidade de reclamações e a pessoa vai ficar muito mais satisfeita. Nesse viés, nós assumimos os pronto atendimentos judiciais, que é o quê? A recepção dos fóruns. Ela pertencia a uma outra estrutura aqui do tribunal e nós entendemos que primeiro contato com o cidadão é papel da ouvidoria. Então, nós reestruturamos, assumimos essas estruturas para que a gente pudesse dar informação melhor. Muita gente vai pessoalmente no fórum. Certo.
E uma outra finalidade vamos dar informações confiáveis. Vamos dar informação do processo da pessoa para a pessoa não precisar ir para a vara. Porque a vara não é para ficar... A vara tem que dar atendimento, faz parte. Mas se for coisa assim, às vezes a pessoa só quer falar assim, onde está meu processo? Ou o que aconteceu com o meu processo? E para responder uma pergunta simples dessa, o colega tem que parar de trabalhar, ir até o balcão, ou às vezes, né, eles atendem também por WhatsApp, desconcentrar para dar uma informação muito simples. Daí por que nossa equipe não dá lá na porta do fórum, ou mesmo via WhatsApp, em vez dessa pessoa falar direto com a vara? Então nós começamos a tentar limpar esse acesso das varas para que as varas fiquem concentradas e trabalhando, e movimentando o processo, que as pessoas mais querem, né? Elas querem que eles fiquem movimentando o processo e andando o processo. E aí nós chegamos num problema. Será que a gente vai dar conta de responder a demanda de todas as varas? Porque uma coisa ele estava pulverizado em todas as varas, né? Cada pessoa. E aí falou assim, nossa, a gente precisa de uma solução. Tem equipe, nós treinamos, fomos ensinando as meninas, nós temos uma equipe de servidores e terceirizados, fomos ensinando as terceirizadas a ler processo, a entender o processo para poder dar informação. Daí a gente não tem como. Ou a gente vai criar uma sala gigantesca com 30 pessoas aqui dentro, treinadas para ficar, e é mais computador, mais gente, mais isso, mais aquilo, mais espaço físico, ou a gente parte para automação. Aí nasceu o Resolva Aqui. No início, eu confesso que a gente teve a ideia, mas depois de ter a ideia, a gente mesmo pensou, rapaz, será que a gente vai conseguir fazer isso mesmo, né? Parecia uma coisa muito... Era muito bom para ser verdade. Mas nós encaramos o desafio, falei para a desembargadora Elaine, e ela falou, pode fazer. E foi aí que nesse momento nós conseguimos integrar a ferramenta, que é um chatbot, aquilo é uma coisa que toda empresa, toda organização, todo tribunal tem, só não funciona muito bem. A gente conseguiu que esse robô, né, que esse atendimento robotizado, ele conseguisse acessar o processo público, que era o mais difícil, e conseguisse acessar e ler o processo e trazer, com inteligência artificial, trazer uma resposta bonitinha em linguagem simples. Então, isso aí que eu acho que foi a grande sacada. Então, se você tem um processo, como eu falei, número, e ele é público, você não precisa falar com ninguém. Nós temos algumas estatísticas, por exemplo, mais de 70% dos atendimentos o robô responde sozinho. Imagina, todo esse volume ia ficar numa fila gigantesca lá do fórum. Ainda que fosse uma fila de WhatsApp, né? Você ia ficar naquela, né? Se fosse telefone, ia ficar ouvindo a musiquinha, esperando a pessoa te responder. Mas com o atendimento robotizado, a gente conseguiu reduzir isso, que era o nosso grande empecilho. Vou ter que ter uma sala gigante aqui cheia de gente, não. Então o robô já responde muita coisa sozinho. No início, ele responde... Não, o resultado do atendimento ainda era ruim. A gente avaliava as pessoas. Isso aqui não resolve nada. Nem chamava Resolve Aqui ainda, eu só botei esse nome. A gente só teve coragem de botar esse nome quando realmente a ferramenta começou a trazer respostas boas, estruturadas e a satisfação começou a aumentar. E as pessoas reclamavam, olha, não consegui resolver o que eu queria, não consegui achar informação, não consegui. E nós fomos aprimorando. Hoje a gente tem 80% de satisfeito ou muito satisfeito. Isso é muita coisa para uma ferramenta que tem praticamente 4 meses de utilização. Então foi isso, a gente percebeu uma necessidade. Eu sempre defendo, uma inovação ela não pode ser só uma ideia do nada de fazer uma coisa diferente. Uma inovação ela tem que vir resolver um problema. Eu tinha um problema. Muito atendimento para as varas, a gente não conseguia saber se estava sendo bem atendido, se as pessoas estavam... Quanto tempo esse pessoal estava esperando para ser respondido na vara? Não sei. E a ouvidoria nesse viés, sabendo que o primeiro contato com o cidadão é com a gente e também buscando aliviar as varas do atendimento, nós vimos uma oportunidade, uma necessidade de uma solução. Então foi nesse contexto, foi buscando realmente simplificar a vida do cidadão e dar as informações. E o engraçado é que o que acontece? As demandas da ouvidoria diminuem, que era justamente falta de informação. Você liga para um lugar, não é aqui, liga para o outro, você liga no telefone e ninguém atende. Então nós percebemos uma redução das reclamações. Isso significa que o cidadão está mais satisfeito, que o cidadão está conseguindo o que ele está procurando com a gente. Então, acho que a gente tem tido um resultado muito positivo aí. Que bom. Que bom que está tendo esse resultado, né? Então, reforçando para as pessoas o número, né, do Resolva Aqui. Você pode reforçar esse canal de atendimento. E também, eu acho que é importante, mesmo que as pessoas entrem em contato via o WhatsApp, é importante a gente ressaltar o seguinte: a ferramenta, ela tá para prestar informações
e ofertar alguns serviços, mas é muito importante que as pessoas saibam que o Tribunal de Justiça não manda mensagem via WhatsApp solicitando pagamentos. É aquele alerta que a gente sempre dá de golpes. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas a essa questão também. Existe o Resolva Aqui, que vai te dar informações, vai atender a necessidade de alguns serviços, mas o tribunal em nenhum momento solicita pagamento de alvará, pagamento de andamento processual. Então, ainda tem muita gente que a gente ainda se depara com situações dessa natureza e volta e meia a gente tem que divulgar Sim. um alerta de golpe para as pessoas não caírem. Pronto. Tem um menu no Resolva Aqui que é fraude e golpe. Lá no menu inicial, nós colocamos, então, se você recebeu qualquer comunicação que veio com a logo do Poder Judiciário, outro dia meu marido recebeu com dados de uma empresa que foi dele, com CNPJ que era dessa empresa, e cada vez mais os golpes vão sendo aprimorados. Então tem um menu de golpe lá. Então você dá bom dia, CPF, seu nome e vai lá no menu. Não me recordo se é golpe ou barra fraude, algo assim, mas dá para identificar. E lá você vai verificar se o documento que você recebeu ou a mensagem que você recebeu é realmente do Poder Judiciário. Porque acontece, por exemplo, nós temos a central de mandados eletrônica. Então muitas intimações processuais elas estão sendo feitas via WhatsApp. Então elas são legítimas, são nossas. E algumas pessoas entram na ouvidoria com essa dúvida. E aí, por esse canal agora, você entra, coloca o botãozinho certinho lá para verificar e a gente vai te dizer, olha, não, isso aí é golpe, não, né? Não veio do Poder Judiciário, ou não, realmente, essa comunicação do Poder Judiciário. Então, até isso a ferramenta tem. E é um prejuízo enorme, né? Porque por conta desses golpes, as pessoas passam a desconfiar de documentos legítimos que realmente foram Exatamente. enviados via aplicativo de WhatsApp, porém, reforçando que, embora tenham comunicações oficiais encaminhadas pelo aplicativo de mensagem, a cobrança em nenhum momento jamais é feita via aplicativo de mensagem. Exatamente. Então, para as pessoas se atentarem a essa questão, né? Então, Tainá, reforçando as pessoas que precisarem do Resolva Aqui, podem acionar a ferramenta de que forma? Coloca na agenda, o número é 800, tá? Não é com zero, começa com 800 mesmo. 800-555-2233. É uma conversa de WhatsApp. Você salva na sua agenda e você já pode começar a conversar ali. E para esclarecer, para quem tiver dúvida, funcionamento da ferramenta é 24 horas atendimento automatizado? Como é que Isso. funciona essa questão de atendimento? Esses serviços que eu falei que são feitos totalmente pelo robô, 24 horas, 7 dias por semana. Quando que nós não vamos conseguir te dar uma resposta imediata? Quando você precisar de atendimento humano. E aí vai ser claro conforme o nosso expediente. Mas se você falar, por exemplo, no domingo, e você não sabe o número do seu processo, e ele foi transferido para atendimento humano, esse atendimento humano ele fica na fila. Então, o próximo dia útil, por exemplo, foi no domingo. Na segunda-feira, quando nós iniciarmos nosso expediente, você vai ter sua resposta. Essa pessoa vai falar com você. Aconteceu recente. A pessoa, vocês não vão me responder? Tô aqui esperando, mas era tipo 7 horas da noite. E imediatamente na segunda-feira, pedimos desculpa e explicamos e atendemos essa pessoa que falou com a gente fora do expediente. Então é só isso, tem um tempo de espera, né, naturalmente. Mas se você tiver o número do seu processo e for alguma coisa que é respondida pela própria ferramenta, qualquer hora, assim, se você estiver de madrugada com uma insônia, falando, eu vou dar uma olhada no meu... Melhor não, né? Você vai olhar seu processo na insônia, vai que vai te estressar mais. Mas, brincadeiras à parte, qualquer momento, se você tem o número do processo, ele é público, você pode pegar essa informação, sim. Maravilha, Tainá. Tem algo a mais da ferramenta Resolva Aqui que você queira explicar? A gente já tem algum planejamento, né? Algumas coisas que vão entrar em breve. Então, nós vamos conseguir atender a justiça criminal. Eu falei do comparecimento cautelar no caso do juízo de garantias, mas muito em breve mesmo, porque eu fiz o teste esse final de semana, né? Nós temos uma equipe muito boa, muito ativa aqui no final de semana, fica sem nada para fazer e começa a inventar. Eu brinco com eles, né? Fica criando coisa. Então, o Ian, que é a pessoa responsável pelo desenvolvimento da parte técnica mesmo, ele já criou um reconhecimento facial. A gente estava fazendo via empresa, ele se empolgou e fez, né? E então já testei esse final de semana, que é o reconhecimento facial para quem tem comparecimento cautelar e para acessar processo com algum grau de sigilo. Eu falei no início que a gente consegue te dar todas as informações de um processo público. Quando eu entro com algum grau de sigilo, eu já não posso dar essa informação para qualquer pessoa. E eu não tenho como saber se você é você.
Se você é o titular daquela informação, se você é a parte do processo. Então, em pouquíssimo tempo, terminando os testes, você vai conseguir informação, inclusive de processo com algum grau de sigilo. Porque a gente vai fazer o reconhecimento facial para saber se você é a pessoa que você diz que você é. Então, tem isso para processos com grau de sigilo. Para o comparecimento cautelar criminal, né? Não sei se é uma coisa muito específica, mas muitas vezes o juiz ele determina que um réu ele tem que ir todo mês no fórum. Só para dizer, eu estou aqui, né? Acho que essa é a finalidade, não fugir, né? Estou aqui enquanto o processo está em andamento. E esse comparecimento, a pessoa tem que se deslocar. Ela tem que providenciar algum transporte, ele vai ter que pegar seu carro, sua bicicleta, ou ir de ônibus, ou ir a pé, às vezes a gente sabe que isso acontece. Então ele não precisa mais ir. Ele entra no menu, faz uma selfie, essa selfie vai identificar que ele é a pessoa e que ele está em Boa Vista, porque a ferramenta ela tem georreferenciamento. Porque muitas vezes a cautela é a seguinte, olha, você não pode sair de Boa Vista, ou você não pode sair do estado de Roraima, ou você não pode sair do Brasil, depende, né? E então essa ferramenta ela vai dizer, não, olha, fulano, ele está em Boa Vista, ele mesmo, e ele atualiza o endereço, ele atualiza tudo na ferramenta e não precisa mais de se deslocar. Então, muito em breve a gente vai ter essa novidade. E o céu é o limite. A gente fica tendo ideias. Eu brinquei, depois que a gente lançou, eu falei, vocês têm uma semana que tá todo mundo aqui, inclusive eu, proibido de ter ideias novas, tá? Vamos estabilizar a ferramenta, ver se tá dando erro, né? Mas eu acho que ainda tem muito potencial. Acho que vai sair coisa que a gente ainda nem se conscientizou que é possível fazer. Então, acredito que vai ser muito bom. O que eu queria pedir para quem estiver assistindo, né? E quem, enfim, teve conhecimento da ferramenta, usou, é que, primeiro, é uma ferramenta jovem, ela está há pouco tempo, né, funcionando, e naturalmente erros ocorrerão. E a gente precisa saber, porque nós conseguimos aprimorar, nós conseguimos corrigir erros mesmo, às vezes erros de tecnologia. Então, se você usou a ferramenta, olha, não deu informação, deu um looping, ficou voltando para o menu, que é possível, né? Nós somos conscientes disso, a gente sabe que toda ferramenta e toda tecnologia tem que ser aprimorada. A gente pede que nos avise, tem uma avaliação no final. Então, se aconteceu algo, coloque lá, né? Ou não satisfeito e coloque por quê, porque isso nos ajuda muito. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que a ferramenta é muito boa, a gente também tem consciência de que pode existir falhas e que algumas coisas precisam ser aprimoradas, mas nós precisamos que quem está usando e por acaso se deparou com esses erros, nos passem para que a gente possa trabalhar sempre numa melhoria. Então fica meu pedido aqui para, se não deu certo com você, por favor avisa que a gente corrige. Maravilha. E é bom saber, né, que a tecnologia possibilita, né, esse tipo de possibilidade para quem realmente precisa, né? Para muitos se deslocar de casa para um fórum não é dispendioso, mas para outros pode ser realmente Pesado, algo, né? um sacrifício, né? Então, realmente é uma ferramenta que vem ajudar muitas pessoas. Então, Tainá, eu queria agradecer sua participação aqui e quando tiver novidades do Resolva Aqui, a gente Aviso. vai estar disponível para divulgar também essa possibilidade, né, das pessoas fazerem aí o reconhecimento facial, realmente uma iniciativa muito bacana. E agradecemos mais uma vez sua disponibilidade de estar aqui esclarecendo, tirando a dúvida, né, da Letícia e de muitas outras pessoas também que queiram saber como acionar o Poder Judiciário com a ferramenta Resolva Aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que essa ferramenta ela só faz sentido se as pessoas conhecerem. Então é mais uma forma de divulgar. E estamos à disposição. Espero voltar muito em breve com coisa nova para a população conhecer e usar também. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, confira todos os episódios do podcast Diálogos de Justiça no canal do Tribunal de Justiça no YouTube. Acompanhe também as redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário. Até o próximo episódio.